Pior do que o conflito armado é, de fato, o temor constante de tal confronto, como sutilmente apontou Sêneca. Ao longo da trajetória da humanidade, a adversidade manteve-se como uma constante companhia. Os registros temporais são marcados por eventos como guerras, epidemias e desastres naturais, lançando sombras de sofrimento e morte. Incontestavelmente, os antigos estoicos confrontaram suas justas parcelas de adversidades, e suas filosofias foram moldadas na forja dos desafios cotidianos. Em períodos de significativa incerteza, quando o espectro de desestabilização paira sobre a existência estável e confortável, é natural que surjam preocupações, de maneira realista e, por vezes, inevitável. A perspectiva de passar por mudanças significativas na vida, dirigidas pelo infortúnio, sem conhecer claramente o destino, pode ser angustiante. É precisamente nesses momentos que a sabedoria profunda dos estoicos se destaca, oferecendo perspicácia sobre como lidar com as circunstâncias externas e encontrar serenidade interior em meio à adversidade e a um futuro incerto. Na contemporaneidade, em que a sociedade se entrega ao consumo desenfreado e à influência disseminada das corporações, a fronteira entre necessidades genuínas e desejos supérfluos se tornou indistinta. Habilmente, as empresas nos persuadem a acreditar que seus produtos são essenciais para nossa completude. Os estoicos, com seus ensinamentos atemporais, nos convidam a discernir entre aquilo que realmente necessitamos e o que é meramente efêmero. Vivendo em comunidades prósperas, onde as necessidades básicas muitas vezes são presumidas, as pessoas podem se distanciar das preocupações fundamentais que afligem outros. Contudo, na busca por uma existência mais significativa, a filosofia estoica nos estimula a reavaliar nossas prioridades e a cultivar uma compreensão mais profunda da verdadeira realização, para além da fachada da abundância material. Quando enfrentamos períodos desafiadores, torna-se fundamental buscar clareza, identificar prioridades e aprender a lidar com a incerteza. Primeiramente, é crucial ter em mente a divisão entre o que podemos controlar, mantendo uma constante consciência de que temos influência apenas sobre nossas próprias ações. Epicteto expressou sabiamente que aspectos como nosso corpo, propriedades e reputação escapam ao nosso controle. Diante de cenários como declínio econômico, nossas opções de intervenção são limitadas. Possíveis perdas no mercado financeiro, a perda de empregos e, por conseguinte, de renda, podem ocorrer. No entanto, segundo a perspectiva estoica, vincular nossa felicidade a esses fatores, desde o início, nos expõe à decepção. Nas palavras de Epicteto, aquilo que está sob nosso controle é naturalmente livre, irrestrito e desimpedido. Mas o que não está sob nosso controle é fraco, servil, limitado, pertencente a outros. É crucial recordar que, ao assumir que elementos naturalmente subjugados são livres, e que o que pertence a outros também nos pertence, prejudicamos a nós mesmos. Os estoicos fazem uma clara distinção entre virtude, vício e indiferença. Virtude e vício referem-se às nossas próprias ações. Por exemplo, agir em prol da comunidade, como fornecer alimentos a quem necessita, é considerado virtuoso, enquanto tentar vender bens essenciais a preços exorbitantes é visto como vicioso. Em contrapartida, as indiferenças não possuem uma natureza moral intrínseca. São circunstâncias externas que escapam ao nosso controle, como riqueza, saúde, doença, fraqueza e pobreza. Em resumo, durante tempos difíceis, as indiferenças encontram-se ameaçadas, mas nossa capacidade de agir permanece firme. Isso nos leva a uma reflexão crucial. Devemos, então, ignorar esses elementos externos? Não necessariamente, já que precisamos, pelo menos em parte, de alguns deles para garantir nossa sobrevivência. Em momentos desafiadores, torna-se vital repensar nossas reais necessidades. Aquelas fundamentais, como alimentação e abrigo, por exemplo. Ao dar prioridade a esses elementos essenciais,
conseguimos nos liberar de preocupações dispensáveis e redirecionar nosso enfoque. Diante da iminência de uma instabilidade econômica, questiona-se a relevância de possuir uma variedade de bens luxuosos. Até que ponto o status social realmente contribui para colocar comida na mesa e nos proteger de doenças que não fazem distinção entre os mais abastados e os menos afortunados? Quanto mais nos apegamos a posses externas, maior é a inquietação ao pensar em perdê-las. No entanto, é crucial reconhecer que a verdadeira felicidade e contentamento podem existir independentemente da riqueza material. Outra valiosa lição do estoicismo gira em torno da compreensão da morte e do sofrimento. Apesar de parecer austero, a morte e o sofrimento são partes intrínsecas da ordem natural. Em sociedades ocidentais, discutir a morte pode ser considerado tabu, frequentemente associado a algo negativo ou trágico. No entanto, ao contemplar o contexto histórico, evidencia-se a dura realidade da vida em nosso planeta. Ao refletir sobre o conceito estoico de memento mori, o recordar da morte, confrontamos a inevitabilidade do sofrimento. Reconhecendo que a morte e o sofrimento são aspectos inerentes à vida, podemos descobrir uma serenidade, compreendendo que essas adversidades são, na verdade, acontecimentos naturais. Assim como Sócrates, Sêneca acolheu a morte serenamente, vendo-a como libertação da dor e retorno ao descanso pacífico antes do nascimento. Entender que a morte é parte inevitável da vida nos permite abordá-la com aceitação, não com medo. Uma última pérola de sabedoria estoica nos incentiva a reconhecer que não controlamos nosso destino. Embora nossas ações presentes influenciem o futuro, os resultados dependem fortemente de circunstâncias externas, tornando impossível garantir desfechos específicos. Aceitar essa falta de controle sobre o futuro nos permite soltar o fardo da preocupação e focar na única coisa que controlamos: nossas próprias faculdades. Ao enfrentar as incertezas da vida, é reconfortante saber que, assim como as estações mudam, tudo está em fluxo. Tal como a noite se transforma em dia e o outono dá lugar à primavera, os tempos difíceis cederão. A história nos ensina que atravessar dificuldades frequentemente nos torna mais humildes, humanos e gratos pela vida. Em face do desconhecido que o futuro nos reserva, somos detentores do poder singular de extrair o melhor de cada situação. Sua habilidade para enfrentar os desafios da vida não apenas está firmemente em suas mãos, mas também reflete a resiliência inerente à condição humana. Nesses momentos de incerteza, a força para transformar adversidades em oportunidades reside na maneira como escolhemos interpretar e reagir diante dos obstáculos. Assim, ao adotar uma perspectiva de aprendizado e crescimento, cada desafio se torna uma ponte para um eu mais forte e consciente. Enquanto o amanhã permanece envolto em mistério, é na maneira como moldamos nosso presente que encontramos a verdadeira chave para desbravar o caminho à frente. Portanto, que a confiança em sua capacidade de moldar o próprio destino seja a luz que guia seus passos, mesmo nos momentos mais incertos da sua jornada silenciosa.